Estamos novamente juntos, eu do lado de cada telinha e você de casa, para mais uma aula, mais um capítulo da nossa novela da vida real, do projeto Aprendendo em Casa, aqui da Secretaria Municipal de Paraupeba. Meu nome é Guilherme Henrique, aula de língua portuguesa, e nós vamos dar sequência ao conteúdo de figuras de linguagem. Ok, pessoal? Então, nós vimos nas aulas anteriores um pouco sobre as figuras de linguagem e a gente viu que elas são divididas por segmentos diferenciados. Nós já vimos sobre as figuras de palavras e vimos sobre as figuras de pensamento. Beleza? Eu vou pedir vocês aí de casa para dar uma olhada no material que já foi passado aqui, para vocês lembrarem o que já foi estudado e fazer uma relação com essas figuras que a gente vai ver hoje, nessa aula de hoje. Hoje, necessariamente, nós vamos estudar sobre as figuras de construção e as figuras de som. Bacana? Então, vamos lá. Figuras de construção. Como que eu vou entender o que é figuras de construção? Elas vão interferir na estrutura gramatical da frase, ou seja, na escrita, no entendimento da gramática aí no que se refere às frases aí ou às orações. A primeira que a gente tem, ela é chamada de zeugma. O que essa figura faz? Aqui hoje eu já trouxe aqui direto para vocês o esqueminha, porque fica mais fácil de vocês estudarem em casa. Então, zeugma é uma omissão de termo. É quando a gente omite algum termo. Vamos entender aqui num exemplo. Ele gosta de jiló, ela, chuchu. Ou seja, eu omiti aí o termo gostar quando eu falo. Ele gosta de jiló, ela de chuchu. Então, eu omiti o termo aí gosta. Bacana? Mais um exemplo. Eu leio jornal. Ela, revistas de moda. Eu leio jornal, ela, revista de modas. Perceba que na frase, quando eu falo eu leio jornal, aparece o verbo leio. Quando eu digo ela, revista de modas, eu estou omitindo o termo ler, ok? Essa relação aí com o verbo ler é omitida. A esse fenômeno nós vamos nomear de zeugma. Bacana? Outra figura de construção é o hipérbato. É a inversão na ordem direta. Hipérbato é a inversão na ordem direta. Pessoal de casa, vocês receberam aí o material que é fornecido aí pela Secretaria aí de Educação de Paraupeba, e neste material tem toda essa explicação no material que vocês receberam em casa, com várias charges, tirinhas, vários exemplos aí, para vocês ficarem aí show de bola aí no conteúdo. Então, o hipérbato é a inversão na ordem direta. Exemplo: das minhas coisas cuido eu. Olha a inversão da ordem direta. O sujeito foi para o final da oração. Das minhas coisas cuido eu. Então, houve essa inversão aí. A ordem direta seria eu cuido das minhas coisas. No caso aqui do uso dessa figura de linguagem, houve essa inversão. Das minhas coisas cuido eu. Então, aqui para vocês verem aqui no esqueminha, hipérbato é a inversão da ordem direta. Bacana? Pessoal, agora atentem-se para essas duas figuras aqui, polissíndento e assíndento. Uma é a repetição de conectivos e a outra é a omissão de conectivos. A diferença das duas é somente essa. Uma vai repetir os conectivos e a outra vai omitir os conectivos. Por exemplo,
Soltei a perna. Moisés dobrou o jornal. Percebam nessa oração que os conectivos, eles são importantes para formar a ideia da oração. Então, você vai observar onde que está o conectivo e vai observar se esse conectivo está sendo omitido ou se ele está sendo repetido. Exemplo. A tua raça de aventura quis ter a terra, o céu, o mar. A tua raça quer partir, quer guerrear. A gente quer viver a nossa vida, a gente quer ter nosso valor, a gente quer ser gente. Está tendo a repetição aí de conectivos? Ou os conectivos estão sendo omitidos? Mais um exemplo. As crianças falavam e cantavam e riam felizes. E aí, pessoal? Está repetindo ou está omitindo? Pensem um pouquinho aí, nesses exemplos que eu acabei de falar. Se está repetindo os conectivos ou se os conectivos estão sendo omitidos. Pensem aí. Eu vou aguardar 5 segundos para vocês pensarem um pouquinho se está repetindo ou se está sendo omitido aí os conectivos. Pensaram? E aí, chegaram à conclusão? Viram como é fácil identificar? Então, policídento é quando está repetindo. Maria trabalha e faz compras e vai ao supermercado com sua mãe e chega em casa cansada. Está repetindo os conectivos. Quando estiver repetindo, nós temos o policídento. Quando houver omissão, o assídento. Bacana? E o pleonasmo é a repetição de palavras ou ideias. Repetição de palavras ou ideias. O cadáver de um defunto morto que já faleceu. O cadáver de um defunto morto que já faleceu. Olha a série de repetição de palavras ou ideias que aparece aí. A essa figura nós vamos chamar de pleonasmo, quando houver essa repetição aí. Bacana? Mais um exemplo. Saia para fora. Gente, chega a ser um vício de linguagem, sim. Porque quando fala saia para fora, se está mandando sair, é para sair de dentro de algum lugar. Bacana? É essa figura de linguagem aí. É o famoso subir para cima. Ô fulano, vão descer lá embaixo comigo? Se vai descer para baixo? Então, é só raciocinar um pouquinho. Subir para cima, se está subindo, é para cima. Ou alguém sobe para baixo? Alguém em casa sobe para baixo? Gente? Não. Então, essa repetição de palavras ou ideia é denominada pleonasmo. Agora, nós vamos ver aqui algumas figuras de som. Figuras de som tem a ver com a sonoridade das palavras. Sonoridade das palavras. O som que essas palavras emitem. As letras, as vogais, as consoantes, elas emitem sons diferentes. Então, ao som em que essas palavras emitem, vão ser chamadas de figuras de som. A primeira aqui é a aliteração. É a repetição de sons consoantes. Nós vamos encontrar essas figuras de linguagem nos famosos trava-línguas. O rato roeu a roupa do rei de Roma. No ninho de mafagafo tem... Entendeu? Então, são essas figuras de linguagens aqui, elas aparecem nos famosos trava-línguas. A diferença é que a aliteração, repetição de sons consoantes, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa. Então, percebe-se a repetição de sons aí, de letras consoantes. E a assonância, a repetição de sons vogais.
A minha mãe amassa a massa. Amassa a mãe, amassa a massa. Percebam que a repetição da vogal A, ela é presente. A minha mãe amassa. Então, é a repetição aí de sons aí, vogais. A diferença de uma e de outra é essa. E a onomatopeia é a imitação de sons. A gente encontra muito essa figura de linguagem nas histórias em quadrinhos. Bum é o barulho de uma bomba. Barulho de porta fechando. Barulho de soco. Barulho de criança chorando. Boá, boá, bibi, bibi, barulho de buzina. Essas figuras de linguagem, elas são chamadas de onomatopeia. São as figuras de som. Então, pessoal, as figuras de linguagem, elas são divididas nesses grupos aí. As primeiras que a gente estudou nas aulas anteriores e agora essas duas últimas aqui para fechar esse conteúdo aqui das figuras de linguagem. Bacana? Qualquer dúvida, nós estamos lá no blog da SEMEC, nós estamos no Facebook, nós estamos aí nos grupos aí das escolas, ok? Um abraço para vocês, até o nosso próximo encontro.